Sejam bem-vindos a mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Alessandra Endi e vou lhe acompanhar na aula de hoje. Mas antes de começarmos com as nossas problematizações, separe lá o material que você vai precisar para a aula de hoje. Então você vai precisar do seu caderno, lápis, caneta e borracha. Vou dar um tempinho para você separar esse material e a gente já volta. E aí, conseguiu separar seu material? Não esqueça de colocar lá o número da aula e a data de hoje. Então vamos lá para a nossa primeira proposta. Nossa primeira proposta, ela diz o seguinte: a metade do número. Então qual o número que eu tenho aqui? Eu tenho 2 elevado a 21 mais 4 elevado à 12ª potência. Então vocês vão ter que pensar aí qual que é a metade, né, desse número, dessa soma aí. Então eu vou dar um tempinho para você pensar, observar que a gente tem aqui algumas alternativas para assinalar e a gente já volta.
Conseguiu pensar na metade desse número? Então vamos observar lá a nossa estratégia. Eu tenho o seguinte número para observar qual que vai ser a metade dele. Então eu posso escrever, por exemplo, a potência 4 elevado a 12 como 2 elevado a 2 elevado a 12. Por que eu posso escrever dessa maneira? Porque o 4 significa o 2 elevado a 2. Então eu estou elevando o 2 ao quadrado e tudo isso elevado ainda à 12ª potência. Com isso eu vou ter o quê? Essa propriedade de potência da potência. Lembram lá da propriedade? Quando tem uma potência de uma potência, nós mantemos a base e multiplicamos o expoente. Então, eu vou ter agora 2 elevado a 24. Então, agora eu tenho o quê? 2 elevado a 21 mais 2 elevado a 24. E eu preciso calcular a metade. Mas o que significa a metade? Quando a gente fala em a metade de um número, por exemplo, a metade de 10, a gente sabe que é 5, a metade de 4, a gente sabe que é 2, porque a gente vai fazendo divisões por 2. E a mesma coisa a gente vai fazer nessa potência. Então, nós vamos dividi-las por 2. Tá? E aí entra outra propriedade, divisão de potência de mesma base. Quando eu tenho mesma base, que nesse caso aqui eu tenho base 2 e base 2, o que eu vou fazer? Eu vou manter a minha base e subtrair os meus expoentes na ordem que eles aparecem. O de cima subtraindo com o expoente do número de baixo, ou seja, do denominador. Então, o que eu vou ter aqui? 2 elevado a 21 menos 1, mais 2 elevado a 24 menos 1. Então, o que eu vou ter como resultado aqui? 2 elevado a 20 mais 2 elevado a 23, a 23ª potência. Então, a gente aplicou aí duas propriedades de potência, a potência da potência e a divisão de potências de mesma base, certo? Então, observando lá nossas alternativas, qual que corresponde à nossa alternativa correta? 2 elevado a 20 mais 2 elevado a 23? Letra A. Certo? E aí, lembrou das propriedades? Porque se a gente observasse só as alternativas, a gente ia entender que não precisava fazer o cálculo da potência, né? Porque as nossas alternativas ainda estão em função de potências, né? Então, a gente tinha que só aplicar as propriedades e reduzir o máximo que a gente conseguisse dessas potências, certo? Então, vamos lá para a nossa próxima proposta, proposta 2. O que ela nos diz? Que número deve substituir a interrogação? Então, aqui eu tenho um círculo, né, que ele está dividido aí em 5 partes iguais. E aí está perguntando qual é o valor dessa interrogação, que número que eu vou substituir por esse sinal de interrogação aqui. Tá? Então, vocês vão ter que descobrir qual é o padrão que está acontecendo do 2 por 5, do 5 por 10, para aí tentar entender qual é o número que está por trás dessa interrogação. Vou dar um tempinho para você, a gente já volta.
conseguiu observar qual é o padrão que está acontecendo ali? Então vamos observar. Eu tenho ali a passagem do 1 para o 2. O que acontece quando passa do 1 para o 2? Eu estou adicionando 1. Sabe que esse 1 aqui está em vermelho, assim que foi adicionado. Agora, do 2 para o 5. Opa, eu já não adicionei mais 1, adicionei 3 ao resultado que eu já tinha. Então, essa soma aqui é 1 mais 1, né, que chegou nesse 2. Então, o número que eu tinha é o 2. Então, com ele, para chegar no 5, foi adicionado 3. Agora, iniciando do 5 para chegar no 10, o que aconteceu? Adicionei 5. Do 10 para chegar no 17, o que aconteceu? Adicionei 7. E do 17 para chegar na interrogação, né, no número que nós queremos descobrir. O que está acontecendo? Vamos observar o padrão que está em vermelho aqui, ó. Então, eu tenho o 1, o 3, o 5 e o 7. Essa sequência numérica 1, 3, 5 e 7, o que ela nos diz? Ela poderia ser uma sequência de números primos? Poderia, se eu tivesse aqui o 2 também, mas o 2 não aparece, porque o 2 é o único par primo, né? O número primo que é par. Então, ali ele não está aparecendo. Então, eu já sei que não se trata de uma sequência de números primos. Porém, se trata de uma sequência numérica e conhecida, que é de números ímpares, né? Então, eu tenho o 1, pulou o 2, foi para o 3, pulou o 4, foi para o 5, pulou o 6, foi para o 7, pulou o 8, vai ser 9, o próximo número que eu vou estar adicionando. Então, eu vou somar 17 com 9, que vai me resultar na soma 26, certo? Então, o número que estava ali por trás dessa interrogação é o número 26, certo? E aí, conseguiu estabelecer esse padrão ou você descobriu algum outro padrão? Bem, deixa anotadinho lá e vamos para a nossa próxima proposta. Opa, perdão, que número deve substituir a interrogação, então? 26. Então, para a nossa próxima proposta agora, proposta 3. Usando apenas 8 oitos, escreva a parcela de uma adição que resulte em soma 1000. Então, aí você pode usar 8 oitos, tá? E você vai escrever essas parcelas, de modo que, adicionando-as, tem como resultado ou como soma o valor 1000. Então, vou dar um tempinho para você, a gente já volta.
aí, conseguiu montar essas parcelas? Então vamos começar pela maior possibilidade, né, de um número formado de algarismos 8, né, que chegue mais perto do 1000. Então o maior número que eu tenho ali vai ser o 888, vocês concordam? Se eu somar, ou adicionar, perdão, 88, né, que é a outra segunda maior possibilidade, me resulta na soma 976. Já estou chegando mais perto do meu valor 1000. Só que eu só posso usar apenas 8 oitos. Aqui eu já usei 1, 2, 3, 4, 5. Então me restam ainda 3 para poder usar. Então se eu somar 976, se eu somasse 88, se eu adicionar 88, vai passar do meu valor 1000. Então agora eu vou ter que ir adicionando aí de 8 em 8. Então 976 mais 8 me resulta no 984. Se eu adicionar 8 ao 984, eu vou ter como soma 992. E aí, se eu adicionar 992 com 8, vou chegar no meu 1000. Mas vamos contar aí quantos 8 nós usamos, ó. Utilizamos 3 aqui, 2 aqui, totalizaram 5. 6, 7, 8. Então, eu utilizei 8 oitos e organizei essas parcelas da seguinte forma, ó. 888, adicionado com 88, adicionado com 8, adicionado a 8, adicionado a 8, me totaliza aí o valor 1000, o número 1000. Certo? Então vamos lá para a nossa proposta 4. Escreva os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, um em cada triângulo do desenho ao lado, sem repetições, de maneira que a soma deles, tanto na vertical como na horizontal, seja igual a 18. Então, você vai precisar organizar os números aqui, né, tanto na horizontal como na vertical, tá, de modo que a soma deles seja igual a 18. Então, eu vou dar um tempo para você organizar esses números ali naquela imagem e a gente já volta.
conseguiu fazer a distribuição dentro dessa figura? Então vamos observar lá. Tá aqui dispostos os meus números, né? E eu vou organizá-los de modo que a minha soma dê 18. Então, se eu coloco, por exemplo, o 8 aqui, o 5 já me totaliza 13. Então, para fechar 18, né, me faltam ainda 5. Qual é os valores que eu posso agrupar que resultem em 5? O 3 com o 2, o 4 com o 1. Aqui eu escolhi agrupar o 3 com o 2. Que daí eu tenho 13 mais 5, 18. Agora vamos observar se na minha vertical eu também vou ter como resultado 18. Então, se eu colocar o 1 mais o 4, me totaliza 5. Para fechar os 18, ainda me faltam 13. Então, 6 e 7 adicionados me resultam na soma 13. Então, 1 mais 4 mais 6 mais 7 totaliza 18 também, certo? Então, essa fica a minha organização aí. Claro que eu poderia começar também do 2, 3, 5 e 8, ou organizar não necessariamente em ordem crescente ali dos números. Não tem problema, deixa do jeitinho que você colocou aí. Desde que a soma na vertical seja 18 e também na horizontal resulte em 18, certo? Então vamos lá para a proposta 5. Qual a figura seguinte, A, B, C ou D, né, dessas alternativas aqui, considerando que elas seguem uma ordem lógica? Então, qual que é a próxima figura aqui, sabendo que elas seguem uma ordem lógica? Então, aqui tem um padrão que está acontecendo de uma passagem para outra. Então, observe bem, se atente bem ao padrão. Cuidado para não confundir, tá? A imagem aqui depois que vai representar a imagem seguinte. Vou dar um tempo para você e a gente já volta.
Conseguiu interpretar a imagem aqui e descobrir qual é o padrão que está acontecendo? Então, observe daqui, ó. Desse primeiro círculo, eu tenho uma parte dele. Do primeiro para o segundo, ele pulou para exatamente a segunda parte. Agora, do segundo para o terceiro, uma ficou em branco e pulou para outra. Agora daqui, né, da terceira para a quarta, observe que ele estava nessa aqui, pulou duas e foi para outra. Aqui ele já pulou mais, ó. Ele estava aqui, para chegar nessa daqui ele pulou três. Então vamos observar, ó, daqui ele não pulou, daqui ele pulou uma, daqui ele pulou duas, daqui ele pulou três. Então quantas que ele vai pular para a próxima? Pulou uma, pula duas, pula três. Então para eu descobrir a minha próxima, ele vai ter que pular 4. Então ele está aqui, vou deixar 4 em branco, vai ser essa parte que vai ficar pintada no caso, né? Então que corresponde à minha letra C, ó. Então ele estava aqui, pulei 4, deixei 4 em branco, marquei a seguinte, certo? Então tem que tomar muito cuidado porque é muito fácil a gente confundir, por exemplo, a letra C com a letra B. Por isso que tem que contar certinho o número de casas que ficam ali sem pintar para saber qual que vai ser a seguinte, certo? Então exige bastante atenção aí para a gente não marcar a alternativa incorreta, ok? Então vamos lá para a nossa proposta 6. O que ela nos diz, ó? Uma pessoa tem diversas bolas de borracha com 10 centímetros de diâmetro. Ajeitando uma por vez, quantas bolas essa pessoa poderá colocar em uma caixa vazia, de forma cúbica, com 1 metro de lado? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma caixa, né, com um formato cúbico, e nós sabemos que as medidas dos lados dessa caixa é de 1 metro. Só que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Por que a gente pensa nessa conversão em centímetros? Porque o meu diâmetro da bola ele está dado em centímetros, ó. Então, o meu diâmetro, né? Se eu medir de ponta a ponta ali, passando pelo centro, eu vou ter 10 centímetros de diâmetro, tá? Então, quantas bolas eu consigo armazenar aqui dentro dessa caixa ao todo, né? De modo que ocupe todo o espaço da caixa com essas bolinhas ali de 10 centímetros de diâmetro. Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta.
aí, conseguiu descobrir quantas bolinhas nós vamos conseguir colocar nessa caixa de formato cúbico? Então, observe a seguinte representação. Eu tenho aqui bolinhas com 10 centímetros de diâmetro. Lembrando que o lado dessa caixa, ela tem medida 1 metro, só que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, basta eu pegar esses 100 centímetros e dividir pelo diâmetro de uma bolinha. Foi feito aqui, ó, 100 centímetros divididos por 100 centímetros, que é o diâmetro de uma bolinha, vai me dar 10 bolas. Então, aqui, ó, cabem 10 bolinhas. Agora, eu vou pensar na altura. Se eu pensar na altura, sabendo que a caixa também tem altura de 1 metro, né, 100 centímetros, porque é uma caixa cúbica, então aqui também vai ocupar ali, quantas bolinhas vão estar ocupando aquele espaço? Vão ser 10 bolinhas. Então, se eu pensar nessa dimensão, ó, 10 vezes 10, vão me dar 100 bolinhas. Porém, a caixa também tem a profundidade, né? Então, na profundidade, ela também tem 1 metro, né, de profundidade, ou seja, 100 centímetros. Então, também cabem ali 10 bolinhas. Então, se eu multiplicar essas 100 bolinhas pelas 10 da profundidade, o total de bolinhas que cabem nessa caixa me totalizam em 1000 bolinhas, certo? Ou seja, eu fiz 10 vezes 10 vezes 10. 10 da altura vezes 10 do comprimento e 10 da profundidade, que me resultam, então, nas 1000 bolinhas, certo? Então, vamos lá para a nossa proposta número 7. Quais são os 3 algarismos iguais que, somados, dão como resultado o número 24? Mas espera lá, ó, o número 8 não pode ser usado. Então, pensa lá, quais são os 3 algarismos? Atenção nessa palavra, algarismos iguais, que somados dão como resultado o número 24. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
E aí, conseguiu pensar quais são esses algarismos que adicionados resultam aí no número 24, ou seja, na soma 24? Bem, como eu não posso usar o 8, eu vou ter que organizar de uma outra maneira. Se você pensou no número 2, vamos observar o que a gente consegue fazer. Eu tenho 3 algarismos, tá? Eu tenho 3 algarismos, algarismos 2. Eu preciso adicioná-los e o resultado tem que dar 24. Se eu for adicionar esses algarismos separadamente, o 2 mais 2 mais 2, sei que não vai resultar em 24, vai resultar em 6. Porém, se eu fizer uma composição desse 2 com esse 2, eu vou obter aí o número 22. Mas isso eu preciso pensar no seu algarismo absoluto, né? No seu número absoluto, valor absoluto, perdão. Ou seja, ele sem o seu valor posicional. Então, eu tenho aqui 22, adicionando com 2, aí sim me resulta em 24, certo? Então, eu tenho 3 algarismos iguais que, adicionados, me resultaram em 24. Com esse, porém, pensando aqui no seu valor absoluto e não no seu valor posicional, né? Porque senão ele deixa de ser, né, 2, né? E vira 20 aí, né? Se eu pensar no seu valor posicional. Certinho? Então, para a aula de hoje, nós encerramos aqui a nossa problematização e eu espero vocês na próxima aula. Até mais!